Meus irmãos, diante de algumas situações que surgiram, eu me senti tocado a tocar num assunto diferente do que eu tinha preparado para falar para os irmãos, até porque o que eu tinha para compartilhar com os irmãos, eu tinha que mastigar bastante coisa, e eu acredito que eu vou ficar na dependência, inclusive, dos slides, para poder comentar algumas coisas com vocês. Mas, enquanto nós estávamos vindo para cá, e foi uma experiência bastante interessante, porque não estava apenas chovendo, mas chovendo, ventando, e aí tem alguns motoristas que eu sempre fujo desses caras. São aqueles que ficam freando toda hora e não tem nada na frente. Então você sabe que a qualquer momento você pode bater no cara, e a culpa é de quem está atrás, né? E nessa situação, o que acontece? Aí o Roberlan vai comigo visitar outra igreja, ele acha que a outra igreja é igual aqui, entende? Aí em relação a essa situação, nós, não é para mexer aqui não, Roberlan. E nesse caso, perdão, estou tentando me recuperar aqui para voltar à formalidade, certo? Então, em relação à nossa experiência vindo para cá, coisas que a gente não previa, estava tudo ajeitado, a gente vindo para cá, não estava chovendo, até a gente, do jeito que estava, né? Não estava chovendo até a gente chegar na Joaquim da Costa Lima, estava aquela chuvinha fininha, super tranquilo, e de repente uma chuva que vem prejudica a nossa visão, e aí você quer às vezes sair de trás daquele motorista, mas embora você conheça o trajeto, a gente já tem um pouquinho de noção de buraco e tudo, mas para enxergar estava muito difícil. E chegou uma hora em que os carros, quando estávamos aqui perto da entrada, muitos carros começaram a parar. Aí eu pensei, meu Deus, e agora? E vindo para cá, não conseguia enxergar direito a entrada, porque tinha faltado luz, estava tudo escuro e assim por diante. E ao chegar aqui e ver a luz de emergência ligada, eu parei para pensar numa palavra que Jesus deu a respeito de coisas ruins que acontecem, que vão acontecer, que a gente torce para que não aconteça, mas elas, vez ou outra, vão surgir, e que a única diferença que existe entre as pessoas são aquelas que se preparam e aquelas que não se preparam. E pensando nisso, eu gostaria de pedir a você, claro, se você tiver como enxergar também, né? Se não adianta, que você ficasse com a sua Bíblia aberta no capítulo 7 de Mateus, e a gente vai bater um papo aqui a respeito de nós meditarmos naquilo que Jesus disse e verificarmos a comparação que Jesus faz a respeito de quem ouve a sua orientação. Todos nós recebemos orientação para fazer alguma coisa na vida. Então, por exemplo, quem trabalha no batalhão de choque, diante de todo um tumulto, e eles vão precisar conter aquelas pessoas ali, eles têm um protocolo a seguir. Nós que estamos olhando, a gente não faz ideia, a gente acha que assim, ele fez isso, fez aquilo outro, só que eles treinam direto. Os militares, apesar do Brasil não estar em guerra, vez por outra, o camarada fica uns dias longe de casa porque vai treinar manobra. Então, a gente vai treinando para que, caso aconteça, tomara que não, mas caso aconteça, a gente de alguma forma tenha algum tipo de saída. Quem, por exemplo, faz arte marcial, vai estar fazendo treinos de movimentos repetidos,
para caso precise usar numa luta, ou seja uma pessoa que esteja treinando para uma competição, aqueles gestos aquelas ações repetidas, quando chegar no momento da luta, ela sabe o que fazer. No futebol a mesma coisa, está o indivíduo lá chutando várias vezes no escanteio, várias vezes cabeceando, várias vezes fazendo isso, fazendo aquilo outro. Espera-se que não precise gastar todo o repertório, mas caso precise, o indivíduo ele tem algum tipo de preparo. Qual é o problema da gente, muitas vezes, em relação à nossa caminhada? A gente não consegue discernir bem o que é algo da competência única e exclusiva de Deus e o que é da nossa competência, e muitas vezes também única e exclusiva nossa, e que Deus não vai botar a mão para resolver. E por que não vai? Porque não é da competência dele aquilo ali, ele deixou para a gente fazer. E não sei se você já observou, nós que somos crentes, nós temos uma tendência muito grande de querer fazer o trabalho de Deus e de não fazer o nosso. Suponhamos que de repente Lázaro estivesse morto diante de nós e Jesus viesse para ressuscitar Lázaro. Olhando para o pouco que eu conheço dos crentes, seria mais fácil a gente ficar assim: Jesus, vai lá, remove a pedra, Jesus, tira Lázaro, por favor, eu te imploro, eu suplico, vai lá, Jesus. Vamos fazer a campanha de 7 quarta-feira de Jesus remover a pedra. E aí nisso a gente ia pedir a Aline Barros para cantar: Jesus, remove a minha pedra. E aí nisso a gente ia ficar: vai lá, Jesus, vai lá, Jesus, vai lá, Jesus, vai lá, Jesus. Sendo que a gente não tem como ressuscitar Lázaro. E às vezes a gente fica na correria da vida querendo ressuscitar os Lázaros da nossa vida, quando, por exemplo, o que era para ele fazer, a gente quer fazer. E o que era para a gente fazer, a gente fica orando às vezes, certo? E aí falamos hoje sobre a questão de usar o nome do Senhor. Vai orar em nome de Jesus por mera mágica, porque não vai estar orando a oração correta, porque a oração correta tem a ver com Deus fazer o que é para Ele fazer, e não Ele fazer o que é para a gente fazer. A gente pode até pedir para Ele ajudar a gente a fazer o que a gente tem que fazer, mas não dá para pedir para Ele fazer o que é para a gente fazer, porque Ele não vai fazer. Até porque se Deus ficar se metendo toda hora no curso da história, por que Ele criou as coisas? Então para que Ele cria oxigênio, para que Ele cria fotossíntese, para que Ele cria a capacidade de digestão do nosso estômago, para que Ele cria tudo isso, se toda hora Ele tem que chegar lá para mexer em alguma coisa? E geralmente mexer naquilo que a gente deveria estar mexendo, a gente não mexe. Dada toda essa volta aqui, a gente lembra da passagem em que Jesus está dizendo, no versículo 24: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Você pode repetir comigo a palavra prudente? Vamos lá? Prudente, isso, vamos tentar deixar essa palavra na nossa cabeça, prudente. Versículo 25: e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, igual na casa anterior, e correram os rios, igual na casa anterior, e assopraram os ventos, igual na casa anterior, e combateram aquela casa, igual à casa anterior, e caiu, e foi grande a sua queda. E nesse contexto aqui, Jesus ele
estava trazendo uma série de ensinamentos, e nesse instante ele termina e o pessoal fica impressionado com a fala dele, mas não é disso que eu quero falar. Eu quero me deter especificamente sobre a importância do nosso discernimento. Tem coisa, irmãos, que eu vou ficar sofrendo a vida toda se eu não aprender o segredo, se eu não discernir a realidade, se eu não tomar uma atitude, se eu não aprender um pouco mais. Tem coisa que Deus não vai fazer, irmãos. Tem coisa que eu posso ser homem de Deus, eu posso ser homem santo, eu posso ser homem consagrado, eu posso falar com Deus face a face, mas Deus não vai fazer, porque Ele deixou para eu fazer. E aí talvez alguém diga, mas que isso, Deus não é ruim assim. Não, a questão não é ser ruim, é que os céus são do Senhor e a terra Ele deu aos filhos dos homens. Tem coisa que Deus não vai fazer. Deus não educou os filhos de Davi, Deus não cuidou dos filhos de Eli, porque tinha coisa que era para Eli fazer, Eli não fez. Coisas que era para Davi fazer, Davi não fez. Deus não vai chegar lá e fazer o seu trabalho no seu trabalho. Se você, por exemplo, decidir ir ao banheiro a cada meia hora e ficar lá respondendo o zap, discutindo o processo eleitoral de 2022, Deus não vai botar um anjo lá dentro dizendo assim, fulano, sai do banheiro agora. Ele não vai fazer isso, mas possivelmente Ele vai deixar o teu gerente, o teu encarregado, alguém, ou Ele vai deixar naquele dia, não vai impedir o patrão de passar lá para dar uma batida para ver como é que está o trabalho. E aí no dia que o patrão passar lá, cadê fulano? Isso aí é todo dia, chefe, é todo dia, é desse jeito. E o pior é o seguinte, quando ele sai de lá, em vez de trabalhar, ele fica dizendo que a gente é ímpio, que a gente é filho do diabo, que ele tem a palavra da vida eterna para a nossa salvação, e que a gente tem que ir na igreja dele, aquele negócio todinho. A vida dele é essa, a gente aqui está sustentando a obra missionária, patrão. E aí, observa bem, eu estou dizendo que essa pessoa, ela não é uma pessoa sincera diante de Deus? Não, ela é sincera diante de Deus. Estou dizendo que ela não tem orado pela conversão dos seus colegas de trabalho? Tem orado. Só que ela não está discernindo que assim, o patrão dela está dando o salário para ela em troca de uma prestação de serviço, e que o patrão vai investir cada vez mais nela de acordo com o retorno que ela der, e que aquela empresa onde ela trabalha não é uma organização não governamental que está ali prestando assistência para ela. O que está acontecendo ali é que ela pega o tempo dela e troca pelo dinheiro que o patrão dá. Mas se o tempo que ela pega, eu estou pegando aqui 8 horas do meu dia para trocar por tanto X de salário, mas aí nessas tantas horas que eu entrego para o patrão, eu pego pelo menos os 20% dessa hora para ficar discutindo o processo eleitoral de 2022 no WhatsApp, como se eu fosse um cientista político, como se a minha discussão fosse mudar alguma coisa, né, no futuro do Brasil. E nesse caso, observe bem, a parte mais importante ali do Brasil para aquele cara, que é o emprego dele, que é a luz dele paga, que é a comida, ele não está resolvendo. E aí o que vai acontecer? Mas por que Deus deixou isso acontecer comigo? E aí começa todo aquele clima de revolta com Deus, revolta com o governo, revolta com a família, revolta com o pai que não pagou aquele preparatório, revolta com não sei quem, revolta com os filhos que estão lhe atrapalhando de crescer profissionalmente, e nunca aquela coisa assim, eu fui burro. Isso não. Entende? Eu não sei por que a minha igreja é fraca, a gente não tem oração forte, a gente não tem aquela água que a gente bebe e fica 100%. Entende? E assim, a respeito desse assunto, observe bem, a pessoa está sempre transferindo para alguém.
E Jesus, ele, embora não estivesse falando aqui de mercado de trabalho necessariamente, mas estivesse falando de uma vida integral, porque a gente tem uma ideia de que, eu até estava brincando essa semana com meus alunos falando sobre isso. Tem gente que acha que tem vida material, espiritual, sentimental, né? Parece gato, tem 7 vidas. Só que é o seguinte, a gente tem uma vida só. E a nossa vida abarca um monte de coisa. Tem gente que acha que só deve ser cristão na igreja. Tem gente que, por exemplo, acha que só pode ser profissional no trabalho. Na igreja ele já é relaxado, entende? Então, assim, a pessoa não consegue perceber que ela é quem é a vida dela onde ela estiver. E aí Jesus, dando um conselho para a vida dos seus ouvintes, ele chega a dizer o seguinte: olha só, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente. Então, é importante escutar? Sim. Só que ele não chama de prudente o cara que só escuta. Ele chama de prudente o cara que escuta as palavras dele e as pratica. E o que acontece muitas vezes conosco? Nós ficamos obesos espirituais. A gente sabe tudo. A gente discute a história de Noé, de Abraão, a gente debate sobre Elias, se Elias subiu no redemoinho, se subiu num carro de fogo, o que foi, se Paulo caiu no chão ou caiu do cavalo, o que aconteceu. A gente olha, tá, mas e aí, falando de tua vida? Ah, estou vivendo como Deus quer. Entende? Então a gente observa que Jesus está deixando claro aqui o seguinte: olha, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Então parece que a minha vida é como se fosse uma casa, e as palavras, os ensinos de Jesus são como o fundamento da minha casa. Então eu pego a minha casa e construo num fundamento sólido. Eu não sei aqui quantos viram isso, mas eu cresci vendo algumas casas que a fundamentação não estava muito boa, e gente, por incrível que pareça, a casa vai descendo. E aí, desculpa, não posso rir de um negócio desse, mas o que acontece? A casa vai abaixando, a pessoa começando a ficar meio que gigante, e vai mesmo, vai descendo, e aí você olha e fica assim: meu Deus, como é que é sério o negócio? Entende? Às vezes o indivíduo, ele está tão preocupado em fazer algo grandioso, que ele não para pensar se ele está construindo uma base para aquilo que ele está fazendo. É como, por exemplo, nós nos preparamos para trabalhar numa determinada área, porque se nós não tivermos determinado preparo, nem adianta tentar, porque a gente vai tentar, alguns vão chamar a gente de lambão, se a gente trabalhar por conta própria, e se a gente for trabalhar numa empresa, vai ter avaliação de desempenho, e na avaliação de desempenho, quando a barca passar, a gente já sabe que vai rodar primeiro o que dá menos lucro, o que dá mais prejuízo, o que dá mais aborrecimento, e o que o resolve menos, gente. É mais ou menos por aí, certo? Porque o seu patrão não é seu pai, e empresa não é igreja. Igreja aceita todo mundo, e se o problemático sumir, a gente vai atrás do problemático e chama o problemático para voltar para a igreja. Empresa não, a não ser que seja empresa de parente, né? Que aí o patrão manda a gente boa embora e fica com parente, mas tirando isso, isso não é comum. E então a gente observa que o indivíduo, ele não faz um preparo para a sua vida, porque como na vida dele ele pensa o seguinte: eu vou vivendo, Deus vai cuidando, Deus vai na frente, Deus vai abençoando, e ele não se prepara para a paternidade, ele não se prepara para o casamento, ele não se prepara para cuidar dos pais idosos, ele não se prepara para de alguma forma conviver bem com seus vizinhos, ele não se prepara para isso.
porque ele entende que é só viver. A gente planeja tanto e não acontece nada. Agora, observe bem, se de repente não houvesse, olha quantas vezes a gente ficou sem ter esse problema aqui, só o período que eu estou aqui. Se a gente, por causa disso, quer saber? Não vamos esquentar a cabeça com lâmpada de emergência, porque aqui dificilmente falta luz. Pensa no raciocínio. Aí o dia que o dificilmente acontece, deu ruim. Não é todo dia que o pneu do carro vai furar, não é todo dia que vai aparecer alguém para assaltar, não é todo dia que vai ter engarrafamento, não é todo dia que vai... Não, engarrafamento vai. Não é todo dia que vai acontecer algumas coisas, mas a Bíblia diz que o homem prudente vê o mal e se esconde. Então tem coisa que eu já preciso, peraí, se eu agora, com 40 anos, estou sentindo essa dor aqui na junta, então já tenho que começar a botar minha barba de molho, me preparar, porque se eu quero viver pelo menos mais 10 anos, daqui a 10 anos a coisa pode agravar, então eu tenho que resolver isso aqui, certo? Então muitas vezes a gente tem aquela ideia de que assim, nada vai acontecer comigo, pastor, tem que pensar positivo. Sim, temos que pensar positivo, temos que esperar sempre o melhor, mas não tem nenhum problema esperar o melhor e se preparar para o pior, não tem problema. Ou seja, olha, nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará, quando o temporal contra ela der, há de resistir todo o seu poder. Então, o próprio hino começa com a pergunta: que alicerce tens para construir? Uma casa firme para resistir. Qual é o teu alicerce? Qual é o teu fundamento? Eu posso ser crente, você ser crente, e a gente pode estar construindo a nossa casa num fundamento que não são as palavras de Jesus. Que isso, pastor? Mas a gente conhece a Bíblia de cor salteado. Não estou falando da informação na cabeça. Eu estou falando de usar as instruções para a construção da própria vida. E isso, irmãos, eu digo sem medo de errar, boa parte de nós cristãos não fazemos. Talvez todos os irmãos aqui façam, mas com exceção dos irmãos aqui da CIB, a maioria dos cristãos que eu conheço, incluindo-me a mim mesmo, não é uma coisa muito simples, não é, entende? Então aqui o Senhor está dizendo que, olha, escuta a palavra e pratica. Quem escuta a palavra e pratica é igual a pessoa que constrói a vida sobre um fundamento sólido. Então o que a gente precisa fazer? Geralmente o que a gente mais gosta de fazer é falar. Quem não quer ensinar alguma coisa? Eu lembro que quando o Roberlan era mais novinho, a Gisele ficava meio constrangida porque tinha muito palpiteiro à época, né? E aí nisso, não, mas é só fazer isso, só fazer aquilo outro. Aí outro dia estava ela meio jururu, falei assim: Gisele, é simples, olha para os filhos dessas pessoas e vê se eles têm filhos perfeitos. Ou seja, eles têm a solução para o nosso filho. Mas se a solução que eles têm para o nosso filho tivesse para o filho deles, os filhos deles não seriam do jeito que são. Então, o que acontece? Ouve o bom conselho, mas não se ofenda, porque é o seguinte: se fosse tão fácil como a pessoa está falando, os filhos dela seriam perfeitos, e não são. Eu até falei isso aqui uma vez, que eu tive uma aluna que contou na classe que tinha batido um papo com o marido, dizendo o seguinte: amor, vamos fazer o seguinte, vamos levar os nossos problemas para os nossos irmãos lá na igreja, porque o que acontece? A gente pega o nosso e troca com os deles, porque já que os outros têm solução para o nosso, e a gente tem solução para os outros, a gente troca e todo mundo resolve o problema de todo mundo. Ou seja, para ensinar, todo mundo é bom, todo mundo sabe tudo, todo mundo tem um ministério perfeito para mim. Às vezes eu fico meio constrangido, porque eu fico assim: meu Deus, será que eu sou o único cara que fala de problema, que fala de defeito? Eu converso com os outros, tudo está sempre bem, sabe? O casamento de todo mundo é perfeito, ninguém briga. A saúde de todo mundo é perfeita, ninguém tem problema de saúde.
Só eu que travo uma luta naquela questão de assim, poxa, minha vizinha chegou lá e falou: Gi, toma isso aqui. Era o quê? Bolinho de festa de aniversário. O que vinha junto? Aquele, meu Deus, esqueci o nome daquele de amendoim, como é que é? Cajuzinho, não é isso? Então, um cajuzinho e um brigadeiro. Aí estou eu lá, preparando a mensagem que eu estaria trazendo hoje para compartilhar com vocês. Aí eu, me dá aí, ela vai almoçar primeiro. Falei, tu não é minha mãe não, rapaz, tu é a mãe dele. Aí o que acontece? Mas eu almocei primeiro, tá, gente? Mas não é porque eu obedeço não, é só para manter a harmonia das instituições, tá ok? Então, em relação a esse caso, o que acontece? Quantas vezes a gente tá sempre olhando para o outro, e aí eu conversando fico assim, mas só eu que travo essa luta? Não, porque olha, eu preciso comer mais legumes. E eu como todos os legumes. Eu tenho que parar com fritura. Eu não como fritura, já parei há muito tempo. Aí tu fala, não, porque eu tô querendo vencer. E olha que eu nem bebo refrigerante todo dia. Mas eu tô querendo. Eu nunca mais bebi refrigerante. Aí tu fica assim, eu não estou entendendo. Eu só falo com gente perfeita quando eu conto. Eu não vou mais contar problema. Não vou mais falar de fraqueza. Só eu que brigo com a minha mulher. Só eu que tenho dificuldade para educar meu filho. Só eu que tenho dificuldade com dinheiro. Só eu que tenho dificuldade de fazer uma dieta. Só eu que tenho dificuldade para me consagrar mais. Só eu que tenho dificuldade para estudar mais a Bíblia. Todo mundo é perfeito. Eu estou no mundo errado. Mas aí quando você, sem escutar o que a pessoa fala, e começa a escutar o que a pessoa vive, aí tu fala assim, entendi. Ele aprendeu com a propaganda das empresas de telefonia. Eles prometem mundos e fundos e a gente só fica sem fundo e sem telefone, certo? E quando você vai fazer a portabilidade é um inferno, e se bobear, você ainda tem que pagar a empresa para onde você fez a portabilidade e a empresa de onde você saiu, porque um ano depois aparece uma conta que você não sabe de onde veio. E aí você olha e fala assim, caramba! Então percebam que assim, todo mundo é mestre. A dificuldade é encontrar aluno, a dificuldade é encontrar discípulo, a dificuldade é encontrar gente com humildade do tipo, olha, minha vida não está legal, preciso melhorar. Não vai adiantar eu botar na conta do governo, não vai adiantar eu botar na conta dos meus pais, não vai adiantar eu botar na conta do meu patrão. As minhas finanças precisam melhorar, eu tenho que fazer alguma coisa. Estou eu lá estudando, aí chega o Roberlan. Papai, eu quero uma bateria grande. Eu falei, meu Deus, o comércio já alcançou meu filho. Aí eu falei, primeiro a gente tem que arrumar dinheiro. Eu quero a bateria grande. Eu falei, primeiro dinheiro. Ele, bateria grande, dinheiro. Ou seja, eu não vou dizer para ele que o papai não pode. Eu vou dizer para ele que a gente vai buscar um caminho. Agora, observe bem como muitas vezes a gente faz. A gente às vezes tem aquele discurso de, meu filho, com a vida que a gente tem, sabe? Seu pai é pastor, e pastor é sofrer, porque por Jesus a gente carrega. Não tem nada a ver com Jesus, com cruz, nem nada. O pai dele tomou algumas decisões na juventude e está sofrendo as consequências das decisões que tomou. E tem que ser maduro para lidar com isso. Não sei se dá para perceber. A gente muitas vezes tem aquela tendência de projetar para os outros. Se hoje eu estou casado com a Gisele, se eu tenho o Roberlan como filho, é por causa de uma decisão que eu tomei quando eu tinha 23 anos de idade. Eu, por exemplo, hoje, eu tenho a Gisele que estava me encarnando porque eu levei para casa um suco de abacaxi, não sei se foi a irmã Glória ou a irmã Deise que fez, mas eu sei que eu levei, e aí o suco ficou acho que uns 2 ou 3 dias lá. Por quê? Porque eu bebo abacaxi com muito cuidado por causa do estômago. Amo beber, adoro beber. Só abacaxi. O que acontece? Não, hoje em dia tem que desenhar, né? Porque a pessoa consegue ouvir o que você não fala. E então, em relação. E pior, espalha para os outros, certo? E gente ruim já quer acreditar mesmo, né? Mas aí, então, como dizia um pastor meu, tem que matar o galo antes dele cantar. Em relação a esse contexto, ela falou assim, vou falar para as irmãs mandar mais suco de abacaxi para cá.
E então, orem por mim, irmão, estou sendo perseguido na minha própria casa. E nesse caso, observe bem, até os meus 20, 25 anos, eu não tinha esse problema. E como eu não tinha, eu bebia refrigerante em jejum. Imagina o que é você acordar sem nada na mucosa do estômago e tomar-lhe uma Coca-Cola. Nunca aconteceu nada. E de Coca-Cola em Coca-Cola, quando chegou 20 e poucos anos, tem gente que vai ter problema de gastrite lá para frente. Eu com 28 já tinha. E eu lembro que a primeira vez que eu senti uma dor terrível, eu pensei até que era coração, porque foi um negócio que veio aqui até o esôfago. E aí eu olhei para aquilo, eu falei, meu Deus. Aí eu vou dizer o quê? Por que Deus deixou eu ficar? Não, eu não nasci com gastrite, irmãos. Não nasci. Então percebam juntamente comigo que assim, o texto está dizendo que olha, escuta e pratica, escuta e pratica, escuta e pratica, escuta e pratica. É como, por exemplo, às vezes o indivíduo ele vai tendo problemas, sofrimentos psíquicos, e ele fala assim, eu estou com essa crise de ansiedade por causa da igreja. Não, porque senão todo mundo na igreja teria crise de ansiedade. Eu estou com depressão por causa do ministério. Não, senão todo mundo que está no ministério teria depressão. Eu estou com hérnia de disco por causa do departamento da igreja que eu trabalho. Não, senão todo mundo estaria. O que acontece é que em algum momento você se desprotegeu. Em algum momento você não se blindou. Alguma pessoa venenosa você ouviu. Algum conselho estúpido você colocou em prática. Alguma sabedoria você ignorou. O problema é que a gente não quer admitir isso. A gente quer dizer que foi o cão do Satanás que no meio de tanta gente escolheu, é ele que eu quero. E aí foi e transformou a nossa vida no inferno num passe de mágica, como a maçã que a Branca de Neve comeu. Quando muitas vezes são decisões que nós tomamos a cada dia. Todos os dias tomamos decisões. Você tomou a decisão de vir para cá. Você poderia ter tomado a decisão de ter ido para outro lugar. Você poderia ter tomado a decisão de ter ficado em casa. Não sei se dá para perceber. Os casados poderiam ter tomado a decisão de ficar em casa debaixo do edredom. Os solteiros poderiam ter tomado a decisão de ir numa outra igreja para ver se conheceria outro solteiro. Entende como é que é o negócio? Porque assim, quem é solteiro e quer arrumar um namorado ou uma namorada numa igreja pequena vai ficar difícil, a gente sabe disso, né? Então, não é que eu estou profetizando, mas vai ficar difícil. E aí, a não ser que sejam pessoas, né, que apareçam no Facebook, e aí os admiradores entrem lá para digitar umas coisas, mas aí é outra situação. E aí, mas nem todo mundo, né, está aparecendo aqui na câmera. Então, né, aí nesse caso, observe bem. Ouvir, praticar, ouvir, praticar, ouvir, praticar. O que nós esquecemos na nossa formação escolar? O que nós não praticamos. E o que nós nos lembramos? Do que nós nos lembramos? Daquilo que praticamos. Eu, por exemplo, eu amo escrever, gosto de ler e odeio gramática. Aí talvez alguém diga, como assim? Eu amo escrever porque eu tenho uma mensagem, eu sempre tenho alguma coisa para passar. Eu gosto de ler. Por que eu não falei que eu amo ler? Porque se eu pudesse pegar uma informação, pegar assim, fazer um Bluetooth, passar para o meu cérebro, eu faria. Sentar e ficar lendo palavra por palavra, demora, irmãos. Não sei porque a gente está na época digital. Eu queria pegar alguma coisa e botar aqui dentro, acabou. Me dá agonia ficar lendo. Mas eu preciso adquirir conhecimento, então vou ler. Agora, por que eu odeio gramática? Porque é o seguinte, poxa, mas quando que coloca o A craseado, quando que não sei o que lá, e quando que eu falo, levantar-me-ei, me levantarei, levantei-me, como é que eu faço isso? Isso é chato, para mim é chato. Mas o que me ajuda a escrever? Meu hábito de leitura. Mesmo sem ter de memória a regra, o fato de ler é como desenhar. Quando eu vou escrever, isso aqui não está legal não. Não sei a regra.
Aí, obviamente, com a ajuda do Google, eu vou lá, como é que escreve isso? Aí, por quê? Aí vem a explicação e tudo tal, aí eu pego o livro de gramática, uma coisa do tipo, e assim a gente vai. Agora eu pergunto, por que esse hábito de leitura e de escrita está comigo? Porque eu faço repetidas vezes. E isso, de certa forma, me ajuda. Quando, por exemplo, eu prego, o que me ajuda às vezes na questão de falar de um assunto que é difícil para algumas pessoas? Porque eu já visitei aquele assunto várias vezes. Eu estudei aquilo ali. Então o que acontece? Aquilo já está na minha cabeça. E uma das coisas que me ajuda é que eu não vou falar de orelhar do negócio, porque eu sei que gente séria já pesquisou, e eu não vou falar um negócio para vocês sabendo que, peraí, se um professor meu tivesse sentado aqui, eu estou compartilhando com vocês aqui agora, se tivesse um professor meu sentado aqui, não o de homilética, que eu ia ficar com vergonha dele, mas tirando esse, o de homilética é a disciplina que ensina a pregar, entende? Que ele ia ver o fracasso que ele foi como professor para mim. Mas agora o que acontece? Digamos, tirando esse professor, se um outro professor meu tivesse sentado aqui, eu pregaria com a maior naturalidade. Por quê? Porque eu sei do que eu estou falando. E por que eu sei? Por causa do contato repetido com isso. Agora, o que acontece com a gente na maioria das vezes? A gente não coloca em prática. Todo mundo sabe. A Bíblia diz o quê? Odiarás o teu próximo como você se ama. Não é isso que a Bíblia diz? Entende? Então por que a gente odeia os outros se a gente já sabe que não é para odiar? Entende? A Bíblia diz que é para a gente perdoar. Por que não perdoa? Porque a gente é ruim, pastor. Não, isso eu sei, mas eu estou dizendo que é o seguinte: pelo menos a gente poderia fazer alguma coisa, traçar alguma estratégia, meio que assim, eu não vou me conformar com isso. Todos nós sabemos, vão e preguem o Evangelho, vão e façam discípulos. Por que a gente não faz? Entende? Então o que acontece? Aí à medida que a gente não faz, menos a gente pega experiência. E quanto menos experiência, mais a gente fica longe. Como eu falei aqui hoje pela manhã, eu estou acostumado com o quê? Vai lá na boca do caixa, faz a transação financeira, compensa o cheque, pega, saca e tudo tal. Como fica lotado o banco, e aquilo é de propósito, aí eu vou para o eletrônico. Só que como ir para o eletrônico, você fica lá um tempão, e às vezes tem até um cachorro lá dentro, e aí tu fica lá, o Roberlan quer mexer nas coisas, puxar papel, gritar, sentar no cachorro. Então, eu faço a transação em casa online. E aí, uma irmã chega para mim e fala assim: pastor, você usa Pix? Eu falei: irmão, não sei fazer isso não. Não, porque se o pastor me der, eu vou fazer uma transferência de R$100 para a conta do irmão. Eu falei: como é que é? Aprendi a fazer Pix. Entende como é que é o negócio? Eu não sei, então vou perceber que assim, eu fiquei assim, esse negócio é chato, eu não sei como é que faz, por onde eu começo. É isso que assim, às vezes a gente vê, caramba, o negócio não é difícil, mas como a gente não coloca em prática, pastor, eu não levo jeito para isso, eu não tenho dom para isso. Não é isso, porque nós vamos nos tornando aquilo que nós repetimos. Se você observar bem, a pessoa que você é hoje é uma série de repetições que você fez. É que você não percebe isso. Então, é como, por exemplo, tinha um rapaz na igreja em que eu fui membro, em que o Joilson, ele tocava muito bem guitarra. E aí ele namorava uma menina, né, a Dilma, e terminava o culto, ficava lá o Joilson na guitarra, e a Dilma ficava sentada lá de braços cruzados, estão casados até hoje, fui padrinho de casamento deles, e aí ficava ele lá, e ela sentada de braços, o culto já tinha acabado, um monte de gente indo embora, e estava lá, não lembro se ela era noiva ou namorada dele à época, e aí estava lá, e aquele negócio, aí você olha e fala assim: eu queria tocar igual fulano. Tá, mas qual é a sua repetição? Porque tem gente que tem aquele talento nato, mas até quem tem talento, por exemplo, alguém vai dizer que o Cristiano Ronaldo não é talentoso, jogador de futebol?
Só que ele não bota na... Gente, toda vez que eu escuto o barulho desse negócio caindo, me dá uma pontada no coração. Então, eu escuto esse frasco caindo, eu penso coisa que não quero pensar, mas deixa para lá. E aí, quantas vezes a gente não para pensar que é só repetir. Vamos repetir, vamos repetir, vamos repetir, e vai chegar uma hora que aquilo vai ficar interiorizado na gente. E o Senhor está dizendo: olha, se você escuta e pratica, escuta e pratica, escuta e pratica, você é como aquela pessoa que constrói a sua casa sobre a rocha. E a rocha aqui não é bem Jesus, mas é o ensino de Jesus. Todos nós que somos cristãos, todos nós que nascemos de novo, todos nós que bebemos do Espírito, nós fomos batizados em Cristo, nós fomos batizados para dentro de Cristo, nós fomos imersos para dentro de Cristo, nós estamos em Cristo. Tá, a pessoa de Cristo nos leva para o céu, mas os ensinamentos de Cristo nos ensinam a viver. Então, às vezes, o cara, ele é um crente cabeçudo, vai para o céu? Vai, mas vai mais cedo. Vai experimentar as delícias da vida celeste? Vai, mas vai viver um inferno aqui. Mesmo lendo Bíblia, mesmo cantando louvor, mesmo dizendo que o jugo do Senhor é suave e o fardo é leve, mas ele está carregando um jugo áspero e está carregando um fardo pesado. E era para ele perceber assim: tem alguma coisa errada, porque Jesus prometeu jugo suave e fardo leve. Mas como ele não escuta e pratica, ele escuta e ensina para os outros. Ele escuta e dá palestra, ele escuta e dá aula, ele escuta e se mete na vida dos outros, ele escuta e em casa fala assim: você viu o filho da fulana? Mas sabe o que é isso? Isso é falta disso, é falta daquilo. E eu entendo que quem fica falando da vida dos outros está com tempo. Porque, irmão, se eu parar para pensar em cada problema meu, eu tenho que respirar fundo, pausadamente, porque começa a dar uma ansiedade. O que não falta é coisa para eu resolver na minha vida. O que não falta é problema para eu resolver. O dia que eu puder ficar em casa falando da vida do Rodrigo com a Gisélia, pode ter certeza, quando chegar esse dia, é sinal que vai estar tudo de boa. A educação do Roberlan 100%, Gisélia vai estar com uma Louis Vuitton, sem ser pirata, né? Pirata é mole, eu vou ali agora na Uruguaiana, mas com todo respeito a quem trabalha na Uruguaiana. Mas assim, para eu chegar e ter tempo para ficar falando da vida do Rodrigo, é por quê? Porque eu resolvi minha vida. Ah, mas se eu não resolvi minha vida, eu vou me ocupar da vida do Rodrigo, meu Deus do céu. Eu vou cuidar da minha. Agora percebe, o cara escuta, olha para a vida dos outros, tem solução para a vida dos outros, mas não pratica. Aí dá ruim. Agora se o cara, opa, isso é para mim. Lembra quando eu usei aqui a expressão do crente pai e do crente inchada? O crente pai, ele pega a palavra e fala assim: isso aqui é para a Tereza, isso aqui é para a Amélia, isso aqui é para o Marcos, isso aqui é para a Fátima, isso aqui é para o Paulo, isso aqui é melhor para a Carla. E você? Eu? Tô bem. Eu não estou tentando lembrar aqui. Quando foi a última oração de confissão que você fez? Eu até tento, pastor, mas quando eu vou confessar pecado eu não lembro, não sei porquê. Está tudo tão legal, estou em dia. Eu até já tive um problema mês passado, ano passado, mas olha, eu não consigo encontrar. Se eu chegar em momento de oração de confissão, não sei, não lembro, não vem nada na minha cabeça. Ah, tá, parabéns. Entende? Então, Jesus está deixando claro essa situação. E o que é o descer a chuva? As adversidades da vida. Vocês não vão acreditar, mas eu já preguei esse sermão num casamento. E eu falava para o casal: vocês vão ter problemas. Aí nessa hora, um crente que acredita em palavra mágica, a boca do pastor está profetizando que o casal vai ter problema. Que absurdo! Aí eu pergunto: que casal não tem? É claro que talvez você possa olhar para Reginaldo e Glória, 45 anos de casado, e pensar assim: mas também, né, o caso deles é mole, chegou a 45 porque foi tranquilo, né, céu de brigadeiro, mar de almirante. Irmãos, se a gente considerar o gênero humano, uma pessoa sozinha tem problema, quanto mais com outra. Eu sem estar casado com a Gisele, eu já tinha problema, eu sozinho comigo tinha problema.
Quando eu casei, era eu com problema, ela com problema, o casal com problema. Aí veio o Roberlan. Eu com problema, ela com problema, ele com problema, porque ele quer a bateria grande. E o que acontece? Para ele, isso é um problema, entende? E aí o que acontece? Olha como é que são as coisas. Ele quer ver televisão de noite. Não, Roberlan, agora é hora de dormir. Ah, mas só um pouquinho. Ele aprendeu a falar só um pouquinho. Não, é hora de dormir. Ah, tá de noite. Entende? Aí às vezes dá 6 horas da manhã e tá aquela luz do sol na janela. Eu quero ver desenho, tá cedo. A lua foi embora, mamãe. o sol tá lá fora. Então, ou seja, aí a Gisele agora tem que mudar o argumento. Para ele é um problema, porque por ele vê desenho todo dia, come chocolate todo dia, come batata frita todo dia. E agora que ele descobriu a Coca-Cola, né, ele só não sabe que o nome é Coca-Cola, graças a Deus, ele chama de suco refrigerante. Então o que acontece? Aí, eu quero suco refrigerante. Não tem, meu filho, aqui não tem. Não tem, filho. Mas tem suco de uva. Suco de uva não. Mas aí depois, entre o suco de uva e nada, ele fica com suco de uva. Mas é um problema. Cada um, meu problema é diferente do dele. Mas não quer dizer que ele não tenha problema. Então, a chuva vem para todo mundo, irmão. A chuva vem para você e vem para mim. Aqui o texto está dizendo, olha, correram os rios. E aí vem a inundação, vem para mim e vem para você. Tem alguém aqui que não tem problema, meu Deus do céu? Aqui só não vai ter um problema de relacionamento de vida 2 quem não tem vida 2. Mas em compensação vai ter um problema de quem não tem vida 2. É um problema que a outra pessoa não tem. Quem tem filho tem problema com filho. Quem não tem filho tem o problema de quem não tem filho. Mas todo mundo tem problema. Todo mundo tem chuva na sua casa. Todo mundo tem rio de alguma forma para inundar a sua casa. Todo mundo passa por um momento de inundação. Inundação não é todo dia, mas um dia vem. A chuva vem mais do que a inundação. E a gente precisa se preparar. A congregação que eu dirigia, ela ficava com um valão no fundo. O pessoal chama de rio, né? Aí nisso ficava um valão no fundo. E ao lado da congregação tinha algumas casas. E o que os benditos dos pobres faziam? E não adiantava dizer, passava, gente, um tratorzinho estreito, porque a rua era bem estreitinha, era um tratorzinho estreito, né, com uma carroceria atrás, para coletar o lixo. Mas aquele costume de pegar aquele saco plástico, rodar, né, um prazer, sabe, perverso, rodar e pá! Aí aquela garrafa PET, jogava lá, e aí ficava aquela coisa. Aí quando vinha a chuva, irmão, assim, ó, aquela coisa assim, ó. Aí ia subindo. Aí o que acontece? O pobre geralmente fala o quê? Eu não tenho nada. Mas aí quando vem a enchente, eu perdi tudo. Aí tu fica assim, não tinha nada e perdeu tudo, como é que é isso? Então você olha para esse lance e verifica que assim, se lá atrás, mas não adianta eu não jogar lixo, os outros jogam. Tá, mas você não é os outros. Entende como é que são as coisas? Então muitas vezes a pessoa, sabe, ela não para observar que assim, ela poderia ter feito alguma coisa, ela poderia ter se preparado para antes da inundação chegar, mas não fez. E sabe, o texto chega a dizer, chuvas, correram rios, assopraram ventos. Gente, o vento vem todo dia. Quando eu olhei e vi o banner, que, poxa, Reginaldo estava tão feliz com aquele banner, eu vi aquele banner solto lá embaixo, deu uma dor no meu coração, porque assim, aquilo ali era um chamariz, aquela coisa bonita. Não estava na nossa agenda que o vento ia chegar lá e fazer aquilo, mas veio e fez. Quem aqui tinha se agendado no ano de 2019 para a pandemia de 2020? Ninguém. Quando, por exemplo, o cantor Aguinaldo Timóteo ou o compositor Nelson Sargento, depois de tomar as 2 vacinas, morrem, eles estavam felizes, meu Deus do céu, eles não esperavam a morte. E aí, ou seja, a vida é incerta.
Que garantia a gente tem de alguma coisa? Ah, porque se o fulano tomasse a vacina estaria vivo. Não é verdade isso. Antes de pandemia tinha gente que morria. Eu não sei se dá para perceber. E tem que ter cuidado com isso. Eu não estou falando nem de volta Lula, nem de fora Bozo, por favor. Estou falando da brevidade e fragilidade da vida. Então, quantas vezes, sabe, a gente não para pensar que assim, coisas ruins acontecem, problemas surgem, aí vem uma série de coincidências ruins. O que acontece? O indivíduo não cuidava do coração, e aí acontece algo que puxa mais do coração dele, como diria o filósofo, babou. Mas por quê? Ah, foi o cara que me deu um susto. Não, lá atrás o coração estava com problema e você não tinha cuidado. Essa é a questão. Então, uma coisa é eu estar dirigindo o meu carro, o mecânico ter deixado um parafuso solto, e eu chegar, faço uma curva, solto o negócio, derrapa, capota e eu vou para o vinagre. É uma coisa. Outra coisa é eu escutar o barulho, fingir que não existe o barulho e continuar a minha vida. Aí chega uma hora que vai dar ruim. Então é importante, sabe, a gente perceber algumas coisas. Sabe, é aquela questão de assim, poxa, peraí, eu sou casada com um cara que elogia todas as irmãs da igreja e não me elogia. Pô, eu tenho que ver se tem alguma coisa que tem que resolver isso daí. Não é que é errado ele elogiar as irmãs, mas poxa, tem uma irmã que mora na mesma casa que ele não elogia. Aqui em Belfort Roxo não tem isso não, mas lá em Caxias tem um negócio desse. Entende? Sabe, os irmãos beliscador, meio animado. Aí tu fica assim, pô, não estou entendendo. Eu estou casada com um cara que elogia todas as mulheres da igreja, menos eu que sou da igreja também. O que está acontecendo? Aí você liga o alerta e, opa, vamos conversar, vamos ver o que está havendo aí. Está acontecendo alguma coisa? Vamos bater um papo. Agora, qual é a tendência da pessoa? Deus vai fazer. Deus vai resolver. Deus vai cuidar da minha casa. E aí o que acontece? Dá um problema. Por que Deus deixou isso acontecer comigo? Não, peraí. Existem problemas que surgem. Existem problemas que se desenvolvem. A gente tem que saber discernir isso daí. E pelo amor de Deus, quando eu estou falando isso, eu não estou dizendo o seguinte: meu filho foi para as drogas e a culpa é minha. Não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo que, peraí, vamos olhar cada passo. Não é a primeira vez que ele mente para mim. Não é a primeira vez que ele pula o muro da escola. Não é a primeira vez que ele não sei o que, não sei o que lá. Então vou ligar o alerta. Irmãos, eu tinha coisa de uns 7 anos de idade. Tinha uma moça em frente ao portão da nossa casa que estava vendendo churrasquinho. Todo dia eu ficava no ouvido daquela moça: ô moça, me dá um churrasco aí, né? Aí imagina, né? Eu sempre fui bem magrelinho, é tipo peixe, só cabeça e espinho. Aí nisso ficava eu lá no portão, a moça lá vendendo churrasco, ô moça, me dá um churrasco aí, moça. Ô moça, me dá um churrasco aí, moça. Chegou um dia que ela não aguentou e falou: toma. Mas eu fui criado à moda antiga. Então quando eu cheguei dentro de casa, olha, assim, a maldade da mentira, mas a ingenuidade da criança. Eu botei o churrasco debaixo da minha camisa, com gordura na camisa. Olha aí, é coisa do Satanás, né? Que assim, você acha que vai se dar bem com a armação, só que você já se lascou. A minha mãe: que isso? Que isso o quê? Que negócio? A moça me deu. Como assim ela te deu? E aí começou aquela chatice, coisa de mãe da antiga, né? E aí hoje a mãe bate na professora, mas no passado, né? Então a mãe batia no aluno. Aí nesse caso, o que acontece? Ela foi lá na dona, conversou com a dona possivelmente deve ter contado uma história triste, porque ela não devia estar vendendo churrasquinho lá porque era milionária, né? Então nisso, deve ter contado uma história triste para minha mãe me fez devolver o churrasco para a dona, me fez pedir desculpa e nunca mais pedi. E aí eu sentia o cheiro do churrasco, mas engolia quieto,
Porque naquele tempo não tinha negócio de levar a criança para fonoaudiólogo, psicólogo, nutricionista. Só existia uma terapia, a vara de goiaba. E aí nesse caso, e eu não estou fazendo apologia para que ninguém bata nos filhos, estou só contando uma história. E nessa situação, observa bem como é que são as coisas. Você, por exemplo, com menos de 8 anos de idade, minha mãe percebeu, meu filho está tendo um comportamento estranho. A gente chegava na escola, se tivesse um apontador diferente, tinha todo o inquérito. Parecia que eu estava diante de um inspetor de polícia. Quem aqui já foi numa delegacia sabe do que eu estou falando. Qual o seu nome? Nome de sua mãe? Nome do seu pai? Qual a sua igreja? Qual o nome da igreja? Quando foi a última vez que você foi à igreja? Qual é o horário do culto? Que dia é hoje? Ontem? Seu nome? Qual foi a última vez que você foi à igreja? Nome do seu pai? Nome da sua mãe? Até a hora que você dá vontade de você falar assim: tá bom, moço, eu matei minha mãe, tá bom? Posso ir embora? Entende? Então, o que acontece? A coisa era mais ou menos assim. Aí talvez alguém diga: essas mães do passado hoje seriam presas. Sim. Não estou dizendo que seria presa, mas assim, tudo bem. Hoje seria visto como toda uma crueldade. Mas foi assim que eu cresci, num ambiente de favela. Minha mãe tinha que ir trabalhar e eu ficava em casa com a minha irmã. E hoje eu estou aqui, estou vivo, irmão, aos 47 anos de idade. Cheio de trauma, né? Porque eu apanhei, mas estou vivo. Então, observa bem que assim, a questão da marca, eu também não estou dizendo para ninguém que bater em filho não, tá gente? Eu não bato no meu, mas assim, eu só digo que vou desligar a televisão, e parece a morte, graças a Deus. Então, cada um com a vara que tem. Agora, em relação a esse caso, sabe, a importância de você estar atento, um olho no peixe e um outro no gato. Ah, mas Deus não vai deixar o gato comer o peixinho do meu aquário. Tá, então deixa lá o gato, né, perto do peixe, na maior felicidade, e continua jejuando para o gato não comer o peixe. Vai, e bota na conta de Deus ou na conta do diabo depois. Mas agora Jesus está dizendo para a gente que, olha, desceu a chuva, correram rios, sopraram ventos e combateram aquela casa. Se você, por exemplo, tem uma construção, você sabe muito bem o seguinte, isso aqui aguenta até tanto, mas vai chegar uma hora que talvez não aguente. É como, por exemplo, Rayane até usou meu incômodo com a parede na pregação dela, e aí agora eu vou usar a dela na minha. Mas assim, hoje você pensa assim: não, tá tranquilo. Aí você olha o caibro ali corroído de ferrugem. Não, tá de boa, tá na mão de Deus. Aí o que acontece? Todo dia, sem escovar os dentes. Não, Deus está na frente. Todo dia dá patada nos outros na igreja. Não, eu sou assim mesmo. A pessoa tem que... eu nasci assim, eu cresci assim. A pessoa tem que entender, entende? Aí vai, até que chega uma hora que não dá. Agora, se você sabe que vai ter alguma coisa que vai combater, prepare-se, porque você sabe que pode acontecer a qualquer momento. A qualquer momento uma coisa ruim, por exemplo, a Bíblia fala para a gente se revestir da armadura de Deus. Por quê? Para quando chegar o dia mau, a gente por exemplo, estar firme e permanecer inabalável. Aí eu pergunto: o dia mau avisa para alguém aqui quando vem? Eu não esqueço, irmãos, o dia que eu fui demitido na véspera do meu aniversário. A gente, por exemplo, tinha o costume de sempre fazer uma festa de aniversário no dia do colega. Meus colegas estavam chegando já com bolinha de gás, com um monte de coisa, tinham comprado para no dia seguinte, de manhã, fazer a festa. E aí a notícia no final do dia, foi mandado embora. E eu pensei: meu Deus, como é que vai ser? Como é que eu vou pagar meu aluguel? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer aquilo? E os meus colegas não sabiam que eu ia ser mandado embora, por isso que foram comprar as coisas. Mas a vida é desse jeito. A vida é assim.
Eu não esqueço o dia que eu fui com a Gisele ao médico. Gisele estava sangrando e eu pensando assim, meu Deus, minha esposa está com tumor. Olha a mente do pastor, olha o pensamento positivo. Minha esposa está com tumor. Aí eu pensei, e deve ser tumor maligno, hein? Olha a mente. Gisele estava grávida. Aí o que acontece? Observa bem. Mas eu falei, mas doutor, mas eu não posso ser pai agora, eu não tenho dinheiro. Aí ele, aproveita a promoção lá no Guanabara, meu filho. Agora já era. Entende? Ela está grávida. E, ou seja, era uma situação que assim, minha esposa estava ali, estava passando mal, e eu pensando, meu Deus, o que vai acontecer? Entende? Às vezes a gente, sabe, não fica atento que assim, a vida é dinâmica. E o que a gente pode fazer é apenas o quê? Administrar quem a gente é. Só isso que a gente pode fazer. Porque vai ter aquele vizinho que vai azucrinar a gente, vai ter aquele colega de trabalho que quer a vaga da gente, ou ele quer a vaga da gente para ele ocupar, ou ele quer a vaga da gente para alguém que é amigo dele. Só que para o amigo dele entrar, alguém tem que sair, e ele entende que você que tem que sair e não ele. Então, por exemplo, a gente lida com isso todo dia. Entende? Então, muitas vezes a pessoa, ela não fica atenta para o fato de que não vivemos num mundo cor-de-rosa. Tem gente querendo o seu emprego, tem gente querendo o seu marido. Meu marido está velho, tem gente de olho assim mesmo. Tem gente querendo a tua mulher, está velha, está com estria, tem gente de olho. Então acontece, né? Não você aqui, tá, gente? Estou falando assim, genérico. Então, por exemplo, mas o que eu ganho, quem vai querer o meu emprego? Tem gente de olho. Entende? Por exemplo, a gente tem aquela questão de vírus e bactérias, por exemplo. O vírus, o coronavírus quer viver. Então, como é que ele vive? Ele vive na gente. É a gente querendo matá-lo e ele querendo matar a gente, entende? Então, o que acontece? É assim. Você está lá com a sua comida lá, você deixou ela um pouquinho, daqui a pouco o bicho está lá, o troço estraga, porque o bicho quer comer, o bicho quer viver. Eu ainda não encontrei um bicho que quer comer a margarina Qualy, né? Tu deixa lá, ela fica lá e não aparece nada. Mas tirando a Qualy, você bota as coisas lá, entende? Ou seja, vivemos numa situação que todo mundo quer viver, e é o seguinte, se eu puder passar por cima da sua situação, eu vou passar. E aí a gente, por exemplo, vê Jesus deixando claro aqui, olha, e a casa não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Mas o inverso, que eu não vou me deter aqui, o inverso infelizmente acontece com a maioria das pessoas. Qual de nós aqui compra um celular e vai gastar tempo com a leitura da instrução? Qual de nós vai comprar uma TV e vai ficar olhando o manual de fabricante? A gente procura logo um sobrinho, logo um filho adolescente, dá o controle para ele fuçar lá, e depois ele explica para a gente. Aí quando a coisa dá ruim, aí você vai trocar, o vendedor fala assim, mas a senhora, tipo assim, a senhora usou errado. E aí, de acordo com as letrinhas miúdas do contrato, pronto, você perdeu. Então muitas vezes acontece isso com a gente. Eu até falei aqui no dia que eu preguei sobre casamento. Geralmente quando o casal procura o pastor é quando a casa caiu. Não procura o pastor quando vê a primeira rotura. Não procura. Não procura o pastor antes do casamento, na maioria das vezes. Não procura o pastor no noivado. Não procura o pastor no namoro. Para eu não morder a língua aqui, as únicas irmãs que me procuraram antes de negócio de noivado, essas coisas assim, eram aquelas com mais de 40, 45, quando elas estavam no namoro. Porque aí vem aqueles pés sujos, né? Vê a irmã com casa própria, vê a irmã com filho criado, né? Vê a irmã com um negocinho e tal, um negocinho. Aí vem, né, todo saltitante. Mas o que acontece? As mais novas, na maioria das vezes, pastor para quê? Entende? A gente só quer o pastor para uma breve reflexão, entende? Num salão muito caro, que a gente passou coisa de 1 ano ou 2 anos Aí a gente, por exemplo, quer botar
monte de música que a gente ficou travado a vida toda, né, para não poder escutar, então a gente usa o casamento para isso. Aí as irmãs aproveitam que assim, poxa, já que é casamento, dá para botar aquele vestido para chegar chegando, vestida para matar, que não dá para botar na igreja. E aí tá todo mundo feliz e contente. Só que é o seguinte, nada como um dia após o outro na vida dois, a gente sabe como a coisa é. O negócio é sério. Quem é casado sabe, e quem é solteiro viu o casamento dos pais. A gente sabe como a coisa é. E a gente tinha a chance de se preparar, mas a gente não se preparou. A gente se preparou para ganhar dinheiro. É como, por exemplo, os pais que botam os seus filhos para estudar na escola secular para ele ter um bom futuro, mas não botam os seus filhos na escola bíblica para eles terem uma boa eternidade. Entende? Tudo que está relacionado aos conselhos de Deus, a gente já sabe. A gente já sabe, a gente dá aula. Só que aí quando vem a chuva, vem o vento, vem a inundação e combate contra a casa cai. E diz o texto que a casa caiu e foi grande a sua ruína. E que tanto eu e você possamos, sabe, estar pensando com carinho naquilo que nós cantamos várias vezes à luz desse texto bíblico. Não sei se tem como a gente no escuro cantar esse hino: que alicerce tendes para construir, uma casa firme para resistir, grande tempestade que há de chegar, e a instável casa há de derrubar. Como faz areia na fundação, fazer nossas obras na salvação. Pois alguém que só em si mesmo crê no Senhor Jesus, não tem fé. E os cristãos, porém, que deveras creem, pelas obras mostram a fé que têm. Sua fé firmada no Salvador, na maior procela é tempestade, né? Na maior procela, ele sem temor. Observe bem que eu falei o hino, mas não lembro o número. Qual o número? 367? Então, vamos cantar? Que alicerce tendes para construir, uma casa firme para resistir, grande tempestade que há de chegar, e a instável casa há de derrubar. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará, quando o temporal contra ela há de resistir todo o seu poder, como faz a areia na fundação, nossas obras na salvação. Pois alguém que só em si mesmo crê no Senhor Jesus tem fé. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará, contra o temporal contra ela há de resistir todo o seu poder. Os cristãos, porém, que deveras creem, pelas obras mostram a fé que tem. Sua fé firmada no Salvador, na maior procela e lucente. De pé. Nossa morada na rocha está, firme
ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir todo o seu poder. O bom de cantar sem instrumento é que assim, a gente escuta até voz grave, né? Ficou legal aquele negócio, mas assim, que a gente, né, irmãos, possa olhar e pegando a palavra do meu pastor sobre nós matarmos o galo antes dele cantar, a gente já sabe que vai chegar aquele momento da alvorada, a gente já sabe que o galo vai cantar, a gente sabe que aquele rio vai subir, a gente sabe que aquela nuvem escura vai trazer uma chuva forte, a gente sabe que depois da primavera vem o verão, depois do verão vem o outono, depois do outono vem o inverno. Que a gente possa, lembra daquela fábula da cigarra e da formiga? Está lá a cigarra tocando seu violãozinho numa boa e caçoando da formiga, que está se preparando para o dia mau, está se preparando para a adversidade. Então que nós, sabe, diante de todas as coisas, seja a pandemia, seja a questão de namoro, pô, o cara tá namorando a menina, já segura o braço dela, já dá sacode dela, pô, minha filha, acorda. Entende a questão do preparo, sabe? Se eu, por exemplo, estou tendo um problema em alguma área da minha vida, que tal eu já começar a me precaver? Então, vamos, sabe, nos precavermos, vamos nos prepararmos, vamos ser daqueles que pegam o ensino, colocam em prática, e que alicercemos a nossa vida na rocha, no ensinamento do Senhor Jesus, que a gente até vá para o céu, mas que o céu venha para a nossa vida e que a gente possa cumprir diariamente o que a gente ora no Pai Nosso: seja feita a tua vontade, aqui, ó, assim na terra, como acontece no céu. Amém? Deus querido, muito obrigado por essa noite, muito obrigado pelo texto da tua palavra, muito obrigado pelos ensinamentos do Senhor Jesus. Agora eu te peço que assim, ó Deus, como nós fomos surpreendidos por uma chuva torrencial tão forte, que nós, ó Deus, diante das vagas procelosas que a vida nos apresenta, que, ó Deus, nós possamos ser daqueles que têm alicerces para construir uma casa firme, e que mesmo que as tempestades que cheguem sejam cruéis, mas que elas não venham derrubar a nossa casa, porque a nossa casa está na rocha, está segura, e que quando o temporal contra ela der, ela há de resistir, ó Deus, né? Que a gente possa resistir todo o poder das ondas tempestuosas, das chuvas tempestuosas, de tudo aquilo que vem contra nós, que sabemos que faz parte da vida. Não queremos vírus, não queremos bactéria, não queremos atropelamento, nós não queremos crise conjugal, nós não queremos drogas na família, nós não queremos nada disso. Mas vivemos num mundo caído, vivemos num mundo doente, vivemos num mundo em que Satanás opera e atua, nossa carne não colabora, nós temos problemas, temos limitações, há tentações, há bombardeios contra nós. A igreja não é feita de gente perfeita, crente não é anjo, pastor não é perfeito, igreja não é céu. Que nós, ó Deus, possamos olhar para toda uma série de possibilidades de coisas ruins e que nós venhamos sempre nos preparar. Que nós possamos, ó Deus, como aqueles lutadores que suam no treino para não sangrar no combate, que nós possamos ser daqueles que nos preparemos em tempo de paz, para que vençamos em períodos de guerra, mas que não sejamos como aqueles que estão cochilando diante da iminência do problema, de modo que quando a adversidade vem, nós estamos despercebidos, que possamos ser como o homem prudente, que vê o mal e se esconde, e não como simples, que fica dando ocasião para que as coisas ruins aconteçam. Que nós não sejamos desses. Nós oramos assim, pedindo que Tu nos dês uma semana abençoada,
que Tu, ó Deus, nos dê uma semana de portas abertas, que Tu estejas abrindo portas de emprego, aprovação no concurso, que o Senhor esteja dando promoção no trabalho, que o Senhor esteja, Deus, abençoando o nosso casamento, ou esteja abrindo portas para que tenhamos um novo casamento, ou que o Senhor esteja colocando uma pessoa do Senhor na nossa vida, que o Senhor, ó Deus, esteja promovendo saúde e cura em nossos lares, Senhor, que o Senhor esteja trazendo a restauração do nosso bem-estar, a restituição, ó Deus, das nossas vidas, ó Deus, que muitas vezes são combatidas pelos problemas do dia a dia. Nós sabemos que o Brasil está atravessando uma crise, mas o céu não está em crise, e o Senhor que está no alto sublime trono, reinando, controlando o que acontece no mundo, que o Senhor, ó Deus, esteja olhando para nós e nos dando orientação segura e direção certa, para que nós tomemos decisões acertadas acerca da nossa própria vida. Assim nós oramos, tão somente para a Tua glória, na força do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça salvadora do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos aqueles que amam e aguardam a vinda do Senhor. A igreja diz: amém. Fala para o teu vizinho, uma boa semana, gente boa.